Olá pessoal, bem-vindos à terceira aula sobre ácidos e bases. E hoje vamos falar sobre o efeito nivelador do solvente e as escalas de pH fora da água. Então vamos lembrar o processo de autonização. Esse é um processo que acontece em todos os solventes que têm pares de elétrons não ligantes e íons H+, ou melhor dizendo, têm átomos de hidrogênio, e aí eles transferem prótons entre si o tempo todo. Isso é um processo que acontece mutuamente no solvente. Então, existe uma pequena concentração desse solvente, que aí ele se transformou num ácido conjugado e na base conjugada dele, como é o caso aqui da água. Em condições normais de temperatura e pressão, né, a 25 graus de 1 atm, a concentração de H3O mais de OH- é igual a 10 elevado a menos 7 na água pura. Na amônia, na amônia líquida, né, forma-se NH4+, e espécie NH2-. O ácido conjugado é a base conjugada da amônia. E no ácido acético é a mesma coisa, forma-se a espécie carregada positivamente e o íon acetato, que é a base conjugada. Quando eu estou trabalhando nesses solventes, o que eu vou falar? Que a espécie, que é o ácido conjugado do meu solvente, é o ácido mais forte que pode existir naquele solvente. E a base conjugada vai ser a base mais forte que pode existir naquele solvente. Qualquer ácido mais forte do que o íon H3O+, ele vai transferir o seu próton para a água e vai se transformar em espécies H3O+. Qualquer base mais forte do que o OH- vai capturar um próton da água e vai se transformar, vai liberar íon H-. Então todas as moléculas agora elas vão ser niveladas pelo solvente que elas estão solubilizadas. A mesma coisa vai acontecer com a amônia. Se eu coloco na amônia um ácido mais forte do que o íon NH4+, a amônia vai funcionar como uma base e vai capturar todos os prótons e vai formar NH4+. Se eu coloco lá para reagir uma base mais forte do que a amônia, do que o NH2-, a amônia funciona como um ácido e vai consumir todas essas espécies para formar NH2-. Tá bom? Então não pode existir na amônia nenhuma espécie nem mais ácida do que o NH4+, nem espécie NH2-. Se elas são colocadas em amônia, elas vão reagir com a amônia. Mesma coisa acontece com o ácido acético. Então aqui eu trouxe alguns exemplos. Então HCl em água, ele é um ácido mais forte do que o íon H3O+, e aí ele vai transferir todos os seus prótons para a água. A água vai funcionar como uma base e vai capturar todos os prótons do HCl. E vai gerar o íon H3O+, e Cl-. O íon CH3- é uma base muito forte, mais forte que o OH-, como nós vimos na última aula. Então se um sal dele é colocado em água, ele vai reagir com a água e vai formar OH- e CH4. Então percebam, nem o ácido nem a base, que são mais fortes do que H3O mais OH-, continuam existindo depois de serem colocados em água. A mesma coisa vai acontecer com a amônia. O HCl na presença de amônia vai transformar em NH4+ e Cl-, porque o HCl é um ácido mais forte do que o NH4+. E o íon CH3- reage com a amônia, ele funciona como uma base, e a amônia funciona como um ácido, e vai formar a espécie NH2-. Percebam que para o ácido acético, o ácido sulfúrico, ele é um ácido mais forte que o ácido acético. Então ele vai transferir para ele o próton. Mas o HSO4-, o íon hidrogênio sulfato, ele já não é um ácido mais forte do que o ácido acético. Então, o ácido sulfúrico ele só doa um próton para o ácido acético. A amônia é uma base muito mais forte do que o íon acetato, que está ali na autoionização do ácido acético. Quando eu coloco a amônia em ácido acético como solvente, ela vai reagir com o ácido acético, formar o íon amônio e vai formar o íon acetato, que é a base conjugada do ácido acético. Então, sempre assim, em um solvente, você não pode ter nenhuma base, nenhum ácido mais forte do que o ácido e a base, que vocês podem determinar pela autoionização desse solvente. E o que eu posso tirar, então, de informação
desse processo de autoionização e do efeito nivelador do solvente. Como, por exemplo, eu tenho dois ácidos, eu quero descobrir quem é o ácido mais forte. Eu pego aqui, por exemplo, o HCl e o ácido sulfúrico. E aí eu posso ir de solvente a solvente verificando como eles se comportam. Então, por exemplo, o HCl em água, ele se transforma totalmente em H3 ou mais Cl-. Funciona como um ácido forte. Na amônia, a mesma coisa. E em ácido acético, ele também transmite, ele doa todos os seus prótons para o ácido acético. Já o ácido sulfúrico, em água e amônia, ele tem o mesmo comportamento que o HCl, é um ácido forte. Mas em ácido acético, ele já forma um equilíbrio. Tá? Esse primeiro próton, ele é doado para o ácido acético, mas não é 100%. Já o HCl transmite 100% desse H+, para o ácido acético. Então, HCl é um ácido forte, quando eu estou analisando em relação a uma solução de HCl em ácido acético, e o ácido sulfúrico já funciona como um ácido fraco, quando solubilizado em ácido acético. Então, eu consigo diferenciar esses dois ácidos, a força desses dois ácidos, utilizando os efeitos niveladores dos diferentes solventes. E eu posso fazer a mesma coisa para as bases. Então aqui eu tenho o metóxido, que é a base conjugada do metanol, e tenho o íon HS-, que é a base conjugada do H2S. Se eu analiso o metóxido em água, ele vai funcionar com uma base forte, vai capturar o hidrogênio da água 100%, vai formar metanol e íon H-. Em ácido acético, a mesma coisa, ele vai capturar o próton do ácido acético, formar metanol e íon acetato. Em amônia, ele já forma um equilíbrio, ele não é uma base mais forte do que a amônia. Então esse metóxido, ele entra em equilíbrio com a amônia, formando metanol e o íon H2-. O HS-, ele vai se comportar como uma base forte apenas em ácido acético, quando ele captura 100% dos prótons do ácido acético. Já em água e amônia, ele funciona como uma base fraca. Se ele funciona como uma base fraca nos dois solventes, ele vai ser uma base, então, mais fraca do que o íon metóxido, tá bom? E aí, é claro que eu vou utilizar solventes, como por exemplo a água, padrão, e vou utilizar como outros solventes duas espécies que funcionam, ora como ácido, ora como uma base em água, como por exemplo, a amônia funciona como uma base em água e o ácido acético funciona como um ácido em água, então eu vou utilizar eles como solventes. Ou então eu poderia fazer a comparação com duas espécies básicas ou com duas espécies ácidas, vai depender do meu sistema. Então a gente falou muito da constante de acidez, o Ka. Em nenhum momento a gente falou da força da base, tá? Porque até então a gente estava falando com arrênios e só agora introduzimos as bases diferentes de íons OH-. Então o Kb, ele é definido como sendo a capacidade dessa base abstrair prótons da água, formando a espécie Hb+, por exemplo, e liberando íons OH-. E o Kb é essa expressão. Não vai funcionar, Kb não vai funcionar para as espécies que são ácidos fracos de arrênios, porque lá é um outro sistema, lá nós estamos falando de KPS, constante de solubilidade, tá bom? Então aqui nós temos que analisar, fazer essa distinção. Então, Kb são para as espécies que são solúveis em água, tá? E a definição é relacionada à capacidade de abstrair o próton da água. Só que aí, como que eu descubro Kb se eu tenho só dados de Ka ou Ka do ácido conjugado, tá bom? Então, nós podemos fazer o seguinte. Se nós temos uma espécie ácida, por exemplo, HA, ela em água vai liberar o A- mais H3O+, e aí eu faço a constante de acidez, o Ka. E eu consigo descobrir a quantidade de H3O+, isolando desta forma. Se eu faço uma solução da base conjugada desse ácido,
O A- ele vai reagir com a água, vai formar um equilíbrio, formando o ácido HA mais OH- agora, tá bom? Então eu defino o KB desta forma, manipulo de forma a atingir o OH-. Se eu tenho o H3O mais e o H-, eu posso colocar no KW, tá bom? Então se eu substituo o KW, os valores de H3O mais e OH- manipulado, fica desta forma. E eu posso cortar o HA com HA e o A- com A-. E no final tem a seguinte expressão, que o KW é o Ka vezes o Kb. Então, se eu tenho o Ka de um ácido e quero descobrir o Kb da base conjugada, é desta forma. Se eu tenho o Kb de uma base, eu posso descobrir o Ka do ácido conjugado desta forma. Só tome cuidado para não misturar os valores. Então, espécies polipróticas, você tem que tomar cuidado de saber quem está se referindo àquele valor. Se é o Ka de qual das espécies, se é o Kb de qual das espécies, tá bom? E, além disso, esses valores de Ka e Kb, eles têm que ser determinados e, primeiro, ou determinados em água, definitivamente, ou então eles têm que ser determinados em um outro solvente e nivelados com a água, ou seja, calculados como que seria esse Ka ou esse Kb em água. Então, como que eu posso calcular o pKa, então, de espécies que são muito ácidas e muito básicas em relação à água? Então, a gente usa o efeito nivelador do solvente e a gente vai variando o solvente até descobrir algum em que essa molécula entre em equilíbrio com o nosso solvente. Como é o caso aqui do ácido sulfúrico, ele entra em equilíbrio entre essas três opções com o ácido acético. Então eu posso determinar a constante de equilíbrio lá no ácido acético e fazer uma manipulação matemática para relacionar isto ao pKa em água, ok? Quando eu faço esta conta, esse cálculo em ácido acético, por exemplo, e transformo o valor calculado em ácido acético para o que seria em água, eu descubro que o pKa do ácido acético é menos 13,94, ou seja, ele é mais ácido do que o íon hidrônio que tem o pKa em torno de 1. O OH- tem pKa em torno de 14, então essa é a faixa que eu posso trabalhar na água. Então aqui eu trouxe para vocês uma série de solventes que tem uma faixa de pH mostrada aqui. Então a água está aqui entre 0 e 14. O etanol varia de uns menos 5 até 15 ou 16. O ácido acético varia de uns menos 4 até que 10 ou 11. E assim por diante, tá bom? Ácido sulfúrico, HF. Temos também alguns compostos que conseguem ir até um pouco mais básico, como por exemplo o DMSO, que vai de 0 até 30. A amônia líquida, que eu posso aqui de 9 até quase 40. E tem algumas espécies aqui que elas são praticamente inertes, então elas conseguem atuar numa faixa de pH muito grande, como por exemplo o diclorometano, o benzeno, o SO2, quando ele é estabilizado gasoso por líquido, ele consegue atuar nessa faixa, e assim por diante. Existem vários solventes, vai depender da onde o seu material é solúvel e aonde ele entra em equilíbrio. O HCl, por exemplo, ele tem um pKa de menos 6,3. Então, se eu olhar aqui na tabela, do acético, por exemplo, que vai até aqui um menos 3 ou 4, ele não conseguiria entrar em equilíbrio com o HCl. Eu teria que ir para um ácido, como por exemplo aqui o ácido fórmico conseguiria. Então, se eu faço o estudo do HCl em ácido fórmico, ele vai entrar em equilíbrio aqui e eu consigo determinar a concentração das espécies. Então, aqui determinou-se uma vez os pKas, aí agora sim eu consigo comparar. Mas tome cuidado, eu tenho que transformar o pKa para o pKa como seria se ele estivesse atuando em base, em água, tá? Não posso medir diretamente o pKa de duas espécies determinadas em solventes diferentes. Tem que ser o mesmo solvente ou então recalculado para a água. Como o pKa do HCl é menor do que o do ácido sulfúrico, eu descubro que o HCl é mais ácido que o ácido sulfúrico, como eu já tinha determinado anteriormente fazendo a análise com os solventes. A mesma coisa eu posso analisar das bases.
Então, quando a gente está trabalhando com as bases, primeiro a gente tem que recordar de que muitas vezes a gente vai falar de pKa e não vai achar tão fácil o pKb, como é o caso aqui do metóxido e do HS-, tá bom? A gente consegue perceber que o metóxido ele entra em equilíbrio apenas em amônia, entre esses três solventes que eu trouxe aqui. E aí, fazendo essa análise, eu consigo determinar qual que é o valor do Kb, faço o valor do Kb para a água e transformo em pKa, tá bom? Por quê? Por que eu peguei o pKa? Porque é valor tabelado. O HS menos a mesma coisa. Eu não consigo encontrar facilmente o valor de Kb para essa espécie. O que eu costumo achar? Eu costumo achar as constantes de acidez do H2S. Então, o pKa1, na hora que o H2S perde o próton, é de 7. Na hora que ele perde esse próton, vira o HS-. O que eu vou comparar aqui agora? Como eu não tenho Kb, eu vou comparar a força dos ácidos. Aquele ácido que é mais forte vai gerar a base mais fraca. Então, quem tem o pKa menor é o H2S. Então, ele é o ácido mais forte, consequentemente, ele vai ter a base conjugada mais fraca. O metanol ele é o ácido mais fraco e vai ter a base conjugada mais forte. Então, eu posso comparar a força das bases em relação ao pKa do seu ácido conjugado, não tem problema nenhum. Tá bom? Se eu tivesse o pKb, tanto melhor, mas não é o caso. Além disso, nós podemos determinar qual que é o caráter dessa molécula que nós estamos querendo estudar naquele solvente. Então, se eu pego a autoionização de um determinado solvente, qualquer molécula que tem caráter ácido vai ser aquela que, dissolvido nesse solvente, vai aumentar a concentração do ácido conjugado da autoionização. Aquela molécula que diminuir a concentração dessa espécie ou aumentar a concentração da espécie da base conjugada é uma espécie que tem caráter básico. E vão ter moléculas que vão ter caráter neutro, que ela não vai alterar nem para mais nem para menos nenhuma das duas concentrações. E são moléculas, inclusive, que geralmente elas se comportam como ácido, como uma base no meio que a gente está acostumado a trabalhar. Como, por exemplo, o ácido sulfúrico, em água, ele é considerado um ácido forte, porque ioniza completamente. Em amônia, é um ácido muito forte. Tá? Por que eu falo que ele é muito forte? Porque ele tem o pKa bem aqui embaixo, né? E a amônia tem a janela de trabalho de pKa bem separada. Então é uma reação de transferência de próton muito forte, muito violenta, inclusive. Já no HSO3F ou no HF, ele comporta como uma base fraca. Já em diclorometano, ele não consegue transmitir prótons, ele não consegue doar prótons nem capturar os prótons. Então, ele funciona como uma espécie neutra. Então, vejam só, ácido sulfúrico comportando como ácido forte, ácido muito forte, bases fracas, inclusive espécies neutras, tá bom? Então, ele não é neutro em diclorometano. Então, a gente tem também uma classe de solventes chamada de solventes apróticos. O que é isso? É um solvente que na grande faixa de pH, ele não atua nem como ácido nem como base. Ou então, como ele não tem nenhum próton ácido, ou inclusive não tem nenhum próton mesmo. Então, nós temos o primeiro caso, que seriam moléculas que têm o hidrogênio extremamente pouco ácido, tá? Então, eles têm uma gama de trabalho muito grande, como sendo, por exemplo, os hidrocarbonetos, benzeno, e por aí vai. Composto tem carbono e hidrogênio, geralmente o hidrogênio deles é extremamente pouco ácido, então ele não consegue transmitir esse próton. Então eles têm uma gama, uma faixa de trabalho bem grande. E a outra classe de solventes totalmente apróticos, que não tem próton nenhum nem na sua fórmula, seria o caso dos fluidos supercríticos, o CO2, o SO2, o SO3, que eu posso liquefazê-los, e aí eles tendem a reagir com os ácidos mais fortes. Tá? Então eles conseguem capturar próton, mas eles não têm nenhum próton para doar. Então eles são mais estudados, mais utilizados para trabalhar com ácidos mais fortes. Esses dois solventes, eles são, inclusive, bastante utilizados para trabalhar com as espécies chamadas de superácidos. Então, o que é um superácido? Um superácido é uma espécie que o pKa dela é tão grande, mas tão grande,
que ela consegue transferir prótons até dos solventes mais, com pH mais baixo, e ainda assim não é possível determinar a constante de equilíbrio. Ele transfere totalmente. Então, por exemplo, uma combinação de ácido fluorídrico e pentafluoreto de antimônio, ou este outro ácido aqui que também tem o flúor e o pentafluoreto de antimônio, forma-se essas espécies, e eu fico um H+, que não está ligado a nenhuma dessas espécies aqui, nenhum desses átomos. Então ele é tão forte, mas tão forte, que ele não entra em equilíbrio com nenhum dos solventes. Outro exemplo seria esse composto aqui, né, que é um fósforo, que está ligado a essa parte orgânica aqui. Então não é simplesmente compostos inorgânicos. Alguns orgânicos também eles também têm característica de serem superácidos. O outro exemplo que eu trouxe aqui seria esse composto que tem vários átomos de boro, tem 11 átomos de boro aqui e tem um átomo de carbono. Essa espécie ela é uma espécie pouco usual porque esse átomo de carbono aqui está fazendo 5 ligações. Ele se liga a esses 5 átomos de boro aqui, além de se ligar ao átomo de hidrogênio, tá bom? Então é uma espécie de carbono muito pouco usual. E também ela tem uma carga negativa e o contrário dela é um íon H+. E essas espécies elas são tão ácidas, mas tão ácidas que elas são capazes de reagir com coisas que são notoriamente, assim, nada básicas, como por exemplo os hidrocarbonetos. Eles não são nem ácidos e nem básicos. A acidez, a basicidade deles é muito pequena. Tanto é que eles são considerados até inertes na maioria das reações. Mas na presença desses compostos superácidos, eu consigo transmitir um próton, um H+, por exemplo, esse átomo de carbono aqui, né, que ele vai usar o elétron, os elétrons que estão compartilhados entre os átomos de carbono, ele vai romper essa ligação para formar a ligação com o átomo de hidrogênio. Então aqui quem está funcionando como uma base é a ligação sigma carbono-carbono. Ela vai ser a base, é ela que eu estou usando para captar esse próton. E aí essa ligação carbono-carbono é rompida e é formado um cátion aqui orgânico, que aí no caso é um cátion mais estável do que o H+ livre. Então por isso que essa reação acontece nesse sentido. E aí como que eu determino qual é o melhor solvente para fazer meu estudo? Eu tenho que seguir duas regras. A primeira tem que ter uma alta solubilidade, tá bom? Então, se eu solubilizo muito pouquinho, às vezes a quantidade é indetectável. Então, tem que ter uma solubilidade interessante ali naquele solvente. E aqui eu trouxe, por exemplo, o caso do HCl. O HCl gasoso, ele pode solubilizar em ácido sulfúrico e HF, mas ele não vai ser solúvel em benzeno. Então, é um ácido que vai ser possível analisar em ácido sulfúrico e HF, mas não em benzeno. E o benzeno eu consegui ter uma faixa ampla de janela de pH que ele conseguiria fazer diferentes estudos, mas para o ácido clorídrico não vai servir porque ele não é solúvel nele. O hidreto de sódio, por exemplo, aqui eu tenho uma espécie H- que funciona como uma base forte. Ele é solúvel em amônia líquida, então eu posso fazer meus estudos em amônia líquida, mas também não é solúvel em benzeno. Então eu poderia fazer em benzeno porque é mais simples, porque benzeno é líquido a temperatura ambiente, mas ele não é solúvel, então não adianta nada. Então eu tenho que fazer com amônia líquida, que demanda uma parte experimental muito mais complicada. Eu tenho que solubilizar a amônia que está no estado gasoso. A segunda característica é que ele não pode reagir com a molécula do solvente, exceto se for para transferir ou para receber prótons. Ácido sulfúrico, por exemplo, ele é até solúvel em benzeno, tá? Mas eu não posso utilizar o benzeno para fazer reações de transferência de próton e analisar a acidez do ácido sulfúrico, porque o ácido sulfúrico reage desta forma aqui. Ele acaba se ligando ao benzeno diretamente, uma reação que chama de sulfonação. Então aí o benzeno tem a janela boa, tem uma certa solubilidade para fazer o estudo em teoria do ácido sulfúrico, mas devido a reações paralelas eu não posso analisar este ácido neste solvente. E quais são as técnicas que eu posso utilizar? Eu posso utilizar ultravioleta e visível, eu faço os espectros e vou verificando, variando a concentração do meu ácido
ou colocando diferentes quantidades de base e verificando qual é o comportamento dele, ou então pela ressonância magnética nuclear, que eu consigo ver justamente o próton e o que ele faz nas suas redondezas, né? Então, à medida que eu vou aumentando a concentração de H+, eu vou alterando o espectro, como é mostrado aqui, né? Aqui tem um espectro de RMN, e eu vou verificando qual que é a variação desses valores em relação ao um pico, algum desses picos aqui que está relacionado com a basicidade ou acidez da espécie. E aí eu faço uma curva analítica como esse aqui, por exemplo, e aqui no meio eu consigo determinar o valor do pKa dessa espécie. Aqui nesse caso estou fazendo a piridina, tá bom? Então o ácido conjugado à piridina tem o pKa aqui em torno de 5,5, 6, tá? E foi analisado por ressonância magnética. E eu posso fazer diferentes outras formas, aqui são só algumas. Posso fazer cálculo da energia de ligação do hidrogênio com a espécie, então eu determino qual que é a energia que eu preciso para romper esta ligação e eu posso associar isso com a acidez. Um ácido mais forte é aquele que tem a ligação mais fraca com sua base conjugada. Posso fazer por condutimetria, medidas potenciométricas. Tem como fazer também verificando a vibração da ligação do hidrogênio com a sua respectiva base conjugada, que eu também consigo determinar, associar isso à força da ligação e assim por diante. As técnicas são inúmeras, só vai depender onde seu sistema tem resposta. Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos continuar sobre os ácidos e bases de Bronsted, só que agora nós vamos ver formas de determinar quais são os mais ácidos e quem são as bases mais fortes. Até lá!